noite eu vou ler Tiago, capítulo 1, dos versículos de 17 ao 27. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu. Vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que todos nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas apoiem em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, e não se manchar com as coisas más desse mundo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de culto e particularmente agora no tempo de meditação na palavra do nosso Deus. Queremos proclamar a palavra nesta manhã e queremos falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo no Evangelho de João. Na verdade, queremos meditar um pouco sobre os ministérios do Espírito Santo no Evangelho de João e suas lições para a nossa vida, para cada um de nós. Nos últimos dias estou meditando muito sobre a pessoa do Espírito Santo. E é tão maravilhoso aprender aos pés do Senhor sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Sempre aprendemos. E quando isso acontece, buscamos conhecer o Senhor. Sempre passamos a saber mais do Senhor e, consequentemente, mais de nós mesmos, não é verdade? Ao escrever um livro sobre o Espírito Santo, o evangelista Billy Graham começa contando uma velha lenda indígena que fala de um índio que desceu as montanhas e pela primeira vez viu o oceano. Maravilhado com o que via, ele pediu um balde. Depois entrou um pouco mar adentro e encheu o balde. Quando lhe perguntaram o que estava fazendo, ele respondeu: lá nas montanhas, meu povo nunca viu, as grandes águas. Vou levar este balde cheio para eles, para que possam ver com que elas se parecem. Nesta manhã, desejo molhar o seu coração e a sua alma com um pequeno balde sobre o mar de conhecimento que o Senhor revela sobre o Espírito Santo. E desejo fazer isto partindo dos ricos ensinos sobre o Espírito Santo que se encontra no Evangelho de João. Nós encontramos esta palavra, por exemplo, já no início do Evangelho, no capítulo 3, versículo de número 8, uma preciosa palavra sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Palavra preciosa do Senhor no seu convívio com Nicodemos. Eu queria então, queridos e queridas, propor nesta manhã meditar sobre os ministérios do Espírito Santo no livro de João, o Evangelho de João e suas lições para nós. Venha comigo. Primeiro, nós encontramos no Evangelho de João a palavra que diz
que o Espírito Santo ensina todas as coisas aos discípulos. Duas primeiras palavras sobre o versículo 26 do capítulo 14 do Evangelho de João. Diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, está ensinando Jesus. Jesus diz: ensinará, o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Preciosa palavra do Senhor. Já pensou em lembrar tudo que Jesus fez e ensinou? Como é possível? É possível pela direção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É possível quando nós abrimos nossas vidas, nossos corações para a ministração do Espírito Santo. Já pensou compreender o que Jesus fez na cruz do Calvário? Eu encontro sempre no trabalho de evangelização, nas colocações sobre isto, às vezes as pessoas não entenderem bem o que Jesus fez e não entenderem bem o plano do Senhor de salvação, e por isso muitas vezes querem viver ainda do ponto de vista da religião, ou seja, fazer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa para merecer a salvação. Compreender o que Jesus fez é compreender o Evangelho, ou seja, de que Ele morreu por mim, por você e por nós, e isto é suficiente. Em segundo lugar, e dentro ainda do mesmo versículo, o Espírito Santo faz lembrar a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Neste mesmo verso, então, está demonstrado que o Espírito Santo nos servirá de memória e de expositor. É glorioso perceber como a ação do Espírito Santo demonstra e mostra para nós aquilo que realmente o Senhor fez, aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, nos faz lembrar daquilo que, nas pegadas do Mestre, o Senhor vai nos ensinando e vamos guardando em nosso coração. A melhor memória que podemos ter são as memórias dos nossos encontros com o Senhor, dos momentos em que sentimos a sua presença e podemos perceber sua ação em nós. E sobretudo, podemos lembrar da palavra do Senhor, dita a seu tempo, segundo as Escrituras. Em terceiro lugar, meus queridos e queridas, o Espírito Santo testemunha tudo de Jesus. No capítulo 15, aqui nós estamos vendo João, capítulos 14, 15, 16. No capítulo 15, versículo 26, nós lemos: quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim, e sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Ele testemunha a respeito de Jesus tudo. O Espírito é quem capacita os discípulos, capacitou os discípulos para que eles fossem ousados, capacita-nos também para que sejamos ousados, realmente entregando a palavra do Senhor Jesus. Em quarto lugar, também o Espírito é aquele que nos guia a toda a verdade. Capítulo 16, agora de João, capítulo 16, versículo 13. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Sabe, se nós realmente vivemos e procuramos a verdade, se nós queremos ser guiados à verdade, nós devemos abrir nossas vidas
para a ação do Espírito Santo de Deus. Ir à palavra de Deus e à vida de oração para que o Espírito Santo venha e toque e revela. Verdade que ele já revelou aos crentes, aos discípulos lá no começo. Verdade que ele vem revelando aos que são seus seguidores ao longo da história. Verdade que ele quer revelar a nós. Nós sabemos que nosso mundo está contraditório e cada um se levanta em nome da verdade. Alguns até advogam que são aqueles da verdade de Deus, são aqueles que falam em nome de Deus, mas nós precisamos realmente ir a este guia que nos leva a toda a verdade e realmente nos revela. Trata-se de um desvendamento, ou seja, tirando o véu do desconhecimento, da obscuridade, nós somos levados e guiados à verdade de Deus em Cristo pelo Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquele que anuncia o que há por vir. Capítulo 16, agora, versículo 13, ainda nós lemos, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, Deus revelou o seu plano em Jesus. E aqui nesta palavra, ainda do capítulo de número 16, versículo 13, nós realmente temos esta bênção de ter o Espírito Santo que nos revela o que há por vir. Nós sabemos o que está à nossa frente, mediante a direção do Espírito de Deus em nossas vidas. Nós podemos não temer, podemos caminhar em esperança sob a direção e o cuidado do Senhor, porque sabemos que o Espírito Santo de Deus é aquele que anuncia o que está por vir. Sabemos o que nos reserva, pois a sua salvação é completa, é obra completa. Podemos viver em segurança nas mãos do nosso Deus. Também o Espírito Santo, em sexto lugar, ele glorifica o Senhor. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, recebemos esta bênção de sermos preenchidos mais e mais pelo Espírito Santo. Queridos, o plano da redenção está centrado em Cristo, está revelado em Cristo. Nós sabemos que tudo se encontra nele, tudo culmina nele. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E aqui está dizendo que o Espírito Santo trará glória ao Senhor Jesus. Versículo 14 do capítulo 16, ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim, está dizendo o Senhor Jesus, ministrando sobre o Espírito Santo. Sim, ele merece toda a honra, glória e louvor, e o Espírito Santo nos leva aos pés do Senhor Jesus para dar esta glória e esta honra a ele. Em sétimo lugar, e gravando aqui estes passos em 7 momentos, o Espírito Santo transmitirá tudo do Senhor. Versículos 14 e 15, ainda do capítulo 16, ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim entrará glória para mim. Tudo que o Pai tem é meu, diz o Senhor Jesus. Por isso eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Aqui há uma completude da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, um só Deus agindo em nosso favor. Tudo o que podemos saber vem do Espírito Santo. Melhor, tudo o que precisamos saber de verdade vem do Espírito Santo de Deus. Queridos e queridas, irmãos e irmãs amados, vivamos a vida do Espírito, aprendamos do Espírito. É isto. E queria, para ir concluindo, dizer, o Espírito Santo não deve ser apenas estudado e compreendido racionalmente,
Não, nós devemos sim aprender dele, conhecer a pessoa do Espírito Santo, ir à palavra de Deus, mas além deste conhecimento, vamos dizer, da nossa mente, devemos experimentar o Espírito Santo em plenitude. Sim, experimentando em plenitude em nossa vida espiritual, em nossa vida diária. Ele é aquele o sopro de Deus, do Senhor, sobre a nossa vida, para nos fazer discernir todos os momentos, todos os detalhes da nossa vida, todos os momentos do nosso viver devem ser realmente dirigidos, orientados pela bênção do Espírito Santo em nós, do Deus conosco, o Deus que está em cada um de nós e vive em nós. O Espírito Santo tem esses ministérios, ensina todas as coisas aos discípulos, faz lembrar a palavra do Senhor, testifica tudo de Jesus, guia a toda a verdade, a única verdade que é o Senhor Jesus, anuncia o que há por vir, glorifica o Senhor Jesus, glorifica a Deus Pai, transmite tudo do Senhor. Queridos e queridas, a vida cheia do Espírito é a entrega de cada decisão. Pense, cada decisão que você tenha na sua vida doravante, cada decisão que você, porventura, tenha hoje, para esta semana, para este mês, para a sua vida, cada decisão que você tem que tomar em relação à sua família, aos seus filhos, aos seus descendentes, cada decisão deve ser colocada e entregue ao controle do Espírito Santo de Deus, como nos ensina o escritor John MacArthur. A vida cheia do Espírito é a entrega de cada decisão ao controle do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Povo do Senhor, vamos orar. Ó Deus, grande é o teu nome, exaltado, glorificado seja o Senhor. Nós, ó Deus, nos alegramos pela bênção de ter o Senhor como nosso Pai, Deus amoroso, Deus bom. Exaltamos-te, Senhor, nesta manhã, meu Pai, por este dia. Queremos, ó Deus, que o Senhor sustente, ó Deus, a cada um de nós, a cada um dos queridos e queridas que, ó Deus, está conectado aqui, ou que vai conectar este momento de culto, onde, ó Deus, louvamos o Senhor com as participações, músicas, e, ó Deus, também onde ouvimos o Senhor pela Tua palavra, ó Deus, sobre, ó Deus, o Espírito Santo do Evangelho de João, uma pequena amostra, ó Deus, do grande, ó Deus, mar de conhecimento que são, ó Deus, as obras do Senhor, e, ó Deus, a dimensão, ó Pai, da ação poderosa e, ó Pai, gloriosa do Senhor Jesus. Ó Deus amado, vem, Senhor, nos abençoar, vem abençoar o teu povo, a tua igreja, Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue a cuidar, ó Deus, e a sustentar-nos por teu amor e graça. Ó Deus, levando-nos, Senhor, sempre às tuas verdades, ao conhecimento do Senhor. Ó Deus, manifesta mesmo, vem encher, ó Deus, a cada um de nós, cada discípulo, cada seguidor, seguidora do Senhor, com teu Espírito Santo. Ó Deus, manifesta a tua graça e cuidado. Deus, com o teu poder, graça e misericórdia, cura os enfermos, Senhor. Nós oramos clamando em nome de Jesus, todos aqueles, aquelas que carecem, ó Deus, do teu cuidado nesta manhã, neste dia, Senhor. Nós te suplicamos, nós te oramos, ó Deus amado, o privilégio de ir ao Senhor. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, recebei a bênção, que o amor de Deus vos una, a alegria de Deus vos inspire, a paz de Deus vos envolva, a coragem de Deus vos sustente, e a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, repouse sobre vocês para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Queridos e queridas, nós queremos, neste momento também, anunciar que teremos mais encontros aqui por este modo, né, pelo alcance virtual, no dia de hoje. Teremos daqui a pouco uma aula toda especial, uma convidada toda especial do nosso coração, a professora Meire, conhecida da nossa igreja, já conviveu conosco, já foi membro do corpo local da IPI do Cambuci, hoje vive no seu ambiente de trabalho, vive e serve ao Senhor Jesus na cidade de Manaus, de onde ela veio para cá, retornou, né, e continua o seu magistério, a sua atividade profissional no magistério, e também nas pesquisas lá na capital do Amazonas. Então, nós teremos como convidada a Meire conosco, e queremos convidar você para participar desse momento. Temos certeza que Deus tem algo, pela bênção e direção do Espírito Santo, algo para o seu coração. Então, conecte-se daqui a pouco, às 10h30, na nossa escola bíblica dominical, que será transmitida pelo Facebook e pelo YouTube da IPI do Cambuci. Também à noite, conecte-se novamente, 19 horas, esperamos você para o momento do culto de adoração ao Senhor, celebração. Teremos também, mais uma vez, a oportunidade de ouvir o Senhor pela sua palavra. Não deixe de acompanhar aquilo que, pela graça do Senhor, temos separado para ministrar ao povo do Senhor. Deus
os abençoe.